Fala galera, hoje é dia de A Guerra Kree-Skrull. É uma história da Marvel, escrita por Roy Thomas e desenhada por Sal Buscema, John Buscema e Neal Adams no ano de 1971. Os Kree, uma raça antiga diretamente ligada com a criação dos Inumanos. Guerreiros, cientistas e pesquisadores com tecnologia avançada, originários do planeta Hala, localizado na galáxia conhecida como Grande Nuvem de Magalhães, enquanto os Skrull têm sua origem diretamente ligada aos Celestiais e aos Eternos. Uma raça violenta e hostil com habilidades metamórficas, originários da galáxia de Andrômeda. Duas raças que vivem há milhares de anos em constante conflito. Duas localidades afastadas no universo, onde a Terra fica no meio do caminho. Um dos motivos para ter sido visitada pelos dois impérios anteriormente. E essa localização vai fazer o nosso planeta participar ativamente da Guerra Kree-Skrull. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Há milhares de anos, antes do avanço da humanidade, os Kree visitaram o planeta Terra e fizeram experiências com os humanos primitivos, dando origem aos Inumanos. Se você quer saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo sobre a origem deles e vou deixar o link aqui na descrição. E há pouco tempo atrás, os Skrulls apareceram no planeta também, tentando dominar a Terra por ser um local estratégico para sua guerra contra os Kree. Mas foram derrotados pelo Quarteto Fantástico, onde Reed Richards convenceu a raça a deixar o planeta e hipnotizou 3 deles para que acreditassem que eram vacas. Então, com a sua habilidade de mudar de forma, os Skrulls ficaram pastando por um bom tempo. Os Kree voltaram a visitar o planeta algum tempo depois, onde pretendiam ver o andamento da raça que criaram e também onde pretendiam tomar posse do local. Nessa investida estava presente Mar-Vell, um soldado Kree super poderoso que acabou se afeiçoando aos humanos quando conheceu Carol Danvers, e com isso traiu sua raça e se tornou o protetor da Terra, se autodenominando Capitão Marvel. O problema é que depois de alguns combates, ele foi enviado pela Inteligência Suprema para a Zona Negativa, e foi aí que ele passou a trocar de lugar com Rick Jones. Mas essa troca só durava 3 horas e fazia Rick Jones ir para a Zona Negativa enquanto isso, um lugar obscuro cheio de ameaças. É então onde a história começa com o Capitão Marvel invadindo o edifício Baxter, o lar do Quarteto Fantástico, depois de descobrir que Reed Richards criou um portal que acessava a Zona Negativa. Essa era a chance de separar o Capitão Marvel de Rick Jones, e a partir desse portal, eles conseguem. Rick Jones conseguiu sair de lá enquanto o Capitão já estava na Terra. Por causa da invasão no edifício, os atuais Vingadores, Feiticeira Escarlate, Mercúrio e Visão partem para investigar. O problema é que Rick Jones não saiu de lá sozinho. O Aniquilador, Lorde da Zona Negativa, foi atrás dele e estava ali na nossa dimensão agora. Com isso, os Vingadores conseguem derrotá-lo e enviá-lo de volta. O problema é que o Capitão Marvel, devido à sua grande exposição à Zona Negativa, foi contaminado com um tipo de radiação que pode matá-lo e até mesmo pode destruir a Terra. Assim, os Vingadores o ajudam com o auxílio do Dr. Donaldson, um antigo companheiro de trabalho de Hank Pym. Mas a nega radiação era muito alta e a partir do corpo do Visão, ele transmite a energia solar para o corpo de Mar-Vell, salvando o herói. Mas a alteração de energia deixa os dois inconscientes. Enquanto isso acontecia, na galáxia Kree, Ronan, o Acusador, tem um plano pessoal. Ele invade a sala da Inteligência Suprema depois de ter matado seus guardas e anuncia a tomada do poder. E a sua primeira ação como novo líder Kree era matar o seu maior rival, o Kree desertor da sua raça, o Capitão Marvel.
Assim, Ronan ativa o Vigilante Kree que estava adormecido na Terra desde a criação dos Inumanos e com seus poderes incríveis ordena a captura de Mar-Vell. Nem os Vingadores são capazes de derrotar aquele Vigilante e todos são derrotados, ainda mais com o Visão fraco pela recente transferência de energia e com o Capitão Marvel também debilitado. Assim, ele é levado pelo gigantesco robô. Os Vingadores foram derrotados, e no Alasca, na fronteira do Círculo Ártico, uma nova ameaça surgia. Numa área antes coberta por neve, agora existem densas florestas em volta de uma misteriosa instalação onde tinha 3 cientistas trabalhando por lá. Hank Pym, na época como Jaqueta Amarela, e sua esposa, a Vespa, partem para investigar, mas Hank Pym é capturado. Assim, a Vespa pede ajuda a outro Vingador, o Golias, atualmente sendo Clint Barton, o antes Gavião Arqueiro, que com o uso da fórmula Pym conseguia aumentar o seu tamanho. O Golias aciona o resto dos Vingadores e quando o grupo parte para investigar o desaparecimento de Hank Pym e o aparecimento daquela floresta, eles descobrem que o responsável por tudo isso é o próprio Ronan, onde tem ao seu lado o Vigilante Kree e o Capitão Marvel capturado. Ronan planeja destruir a civilização da Terra porque o Império passou a considerar os humanos uma ameaça em potencial aos Kree. E para isso ele aciona o plano Atavus, que pretendia reverter o processo de evolução humana até a sua situação quando os Kree chegaram ao planeta pela primeira vez. Com isso, os Vingadores iniciam um gigante combate contra Ronan e seu vigilante, mas os heróis começam a ser derrotados. O Visão, Feiticeiro Escarlate e o Golias são nocauteados e presos junto do Capitão Marvel. Inclusive, nesse momento, vemos a preocupação da Feiticeira Escarlate com relação ao Visão e vice-versa, onde esse seria o início de um sentimento mútuo entre os dois, mesmo o Visão sendo um androide. O Mercúrio e Rick Jones conseguem invadir a instalação e soltam os heróis iniciando um novo combate. Mas antes que essa batalha continuasse, Ronan recebe um contato vindo do Império Kree. Seu povo estava sendo atacado pelos seus maiores inimigos, pelos Skrulls. Com isso, ele abandona o plano Atavus e parte imediatamente para sua galáxia, abandonando os heróis capturados e os 3 cientistas que foram pegos nesse conflito. Assim, um tempo depois que tudo tinha voltado ao normal, esses 3 cientistas contam para a população o que houve e como eles foram pegos pelos Kree. Imediatamente, Warren Craddock, um político fervoroso, começa a questionar a presença de alienígenas na Terra, e ainda mais com o apoio dos Vingadores, já que eles próprios são aliados de um Kree, do Capitão Marvel. Assim, Craddock incita o povo a caçar os extraterrestres, começando pelo próprio Capitão Marvel. Nesse momento, Carol Danvers parte num helicóptero até a sede dos Vingadores para tentar ajudar Mar-Vell, já que ele a teria ajudado algum tempo atrás quando se conheceram. Ela oferece então que ele se esconda numa fazenda da sua família que fica afastada. E mesmo contrariado, sendo caçado só por ser de um outro lugar, Mar-Vell parte com ela para se esconder em outra parte, tendo o auxílio dos Vingadores. E exatamente por isso, Craddock agora se volta contra os Vingadores por ter ajudado um alienígena a escapar e coloca a opinião pública contra eles, inclusive levando-os a julgamento pelas suas ações, um julgamento televisionado. A situação é grave para os heróis, o nome da equipe estava sendo manchado, por isso os Vingadores originais, Thor, Capitão América e Homem de Ferro surgem ali. E ordenam que os Vingadores deveriam ser desativados imediatamente, porque o nome que eles construíram não poderia ser derrubado dessa forma. O problema é que enquanto isso, o Capitão Marvel é levado por Carol Danvers e Rick Jones tem uma visão estranha sobre isso, sobre o Capitão ter sido pego numa armadilha. Com isso, ele sai no meio do julgamento para ajudar seu companheiro, e isso faz com que a população se volte cada vez mais contra os heróis. Pouco tempo depois,
Os heróis partem para a fazenda onde Carol Danvers levou o Capitão Marvel, e ao chegar próximo dali, eles são atacados misteriosamente por 3 vacas. Vacas que começam a se transformar, revelando que na verdade eram aqueles 3 Skrulls que Reed Richards tinha derrotado anos antes. Os 3 alienígenas se transformam nas figuras do Quarteto Fantástico e derrotam os heróis num ataque surpresa. Mas o Visão, mesmo completamente sem forças, consegue fugir e chega na mansão dos Vingadores pedindo ajuda de Thor, do Capitão América e do Homem de Ferro. E logo em seguida ele desmaia. Nesse momento, Hank Pym é chamado e, voltando a usar o seu manto de Homem-Formiga, ele diminui seu tamanho e parte para analisar o interior do corpo do Visão, um androide que foi criado por Ultron, que inclusive era a criação do próprio Hank Pym. Assim, através de uma grande jornada pelo androide, o Homem-Formiga religa o Visão. E quando o Hank volta ao exterior, ele se despede dos Vingadores, dizendo que ele não pretende mais fazer parte da equipe a partir daqui. O Visão desperta e conta o ataque que sofreram e que os outros heróis foram aprisionados, mas que talvez Thor, Capitão América e Homem de Ferro não os ajudem, já que não os querem mais na equipe. Só que os 3 ali não sabem do que ele está falando e percebem que os 3 heróis que expulsaram os Vingadores anteriormente eram impostores, provavelmente transmorfos, ou seja, Skrulls. A raça de transmorfos foram despertados por um feixe de energia vindo de uma nave do seu império, e assim eles saíram daquele transe em que Reed Richards os deixou. Mas acontece que esses não eram os únicos. O Skrull que os despertou estava por ali também, e ele assumiu a forma de Carol Danvers, e foi esse alienígena que levou o Capitão Marvel direto para uma armadilha. O problema é que esse não era um Skrull qualquer, esse era um Super Skrull, um alienígena modificado que recebeu as habilidades combinadas de todos os integrantes do Quarteto Fantástico, além de manter a sua capacidade de metamorfo. Assim, com todos os heróis sequestrados, eles obrigam o Capitão Marvel a criar um artefato Kree super poderoso, a Omni-Onda. Criada pelos Kree como meio de comunicação, na mão de outra raça, a Omni-Onda poderia servir como meio de ataque ao Império Kree. Então, para forçar o Capitão a construí-la, eles ameaçam a vida de seus companheiros heróis. Capitão América, Visão e os outros partem para salvá-los, mas Mar-Vell, Feiticeira Escarlate e Mercúrio foram levados na nave Skrull para sua galáxia. Inclusive, antes de partir ao espaço, o Super Skrull parte para Attilan e tenta explodi-la como retaliação da criação Kree. Mas seu plano é frustrado graças à proteção dos inumanos contra o mundo exterior. Para piorar a situação, o político Warren Craddock envia homens em armaduras super poderosas, os Mandroids, para atacar os Vingadores em retaliação por apoiar o Capitão Marvel. Só que por terem sido projetados por Tony Stark, o Homem de Ferro consegue derrotá-los. Mas como se isso não fosse o bastante, um novo problema surge quando Triton, dos Inumanos, surge na cidade procurando por Raio Negro, já que nessa época, Maximus, o irmão louco do rei, tinha conseguido expulsá-lo de Attilan. Assim, os Vingadores os ajudam também a derrotar Maximus, que inclusive tinha planejado a tomada do poder com o auxílio dos Kree, que ainda tinham interesse no planeta. Então no ataque, um grupo Kree foge e instintivamente sequestram Rick Jones, que estava com os heróis. Desse jeito, além dos heróis sequestrados pelos Skrulls, agora Rick Jones tinha sido levado pelos Kree. Os heróis se veem no meio desse conflito onde precisam ter o ajuste de contas. Então eles pedem ajuda a Nick Fury, mesmo a SHIELD sendo comandada pelo governo que queria caçar os heróis por culpa de Warren Craddock. Só que Nick Fury os auxilia sem que ninguém soubesse e lhes disponibiliza uma nave para que partam ao espaço ao resgate dos seus amigos.
Os Vingadores, que eram reativos a esse conflito, agora não veem outra escolha senão entrar de vez nessa guerra entre raças de uma vez por todas. Os heróis partem diretamente para a galáxia de Andrômeda, onde encontram uma gigantesca frota Skrull. E entre eles encontram a nave capitã inimiga, onde invadem e descobrem que o Rei Skrull mantinha o Capitão Marvel preso, criando a Omni-Onda, enquanto mantinha Mercúrio e Feiticeira Escarlate como reféns também. E enquanto isso, Ronan recebe os Kree que levavam Rick Jones. Só que o alienígena fica decepcionado, já que ele queria que inumanos fossem recrutados e não um simples humano como Rick Jones. E antes de prendê-lo, Ronan lhe conta o que está acontecendo. A Terra é um ponto estratégico num grande mapa estelar. É como se nosso planeta fosse como uma pequena ilha do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a Terra fica exatamente na metade do caminho entre o Império Kree e o Império Skrull. Então quem tomasse o local primeiro teria uma enorme vantagem nesse conflito. Por isso, os Skrulls a invadiram, e já que os Kree não conseguiam dominá-la, eles iriam destruí-la, já que assim, nem os Skrulls ficariam com aquela posição. Depois disso, Ronan joga Rick Jones numa prisão, na mesma câmara onde se encontra a Inteligência Suprema. E nesse momento, entendemos vários acontecimentos que ocorreram durante a história. A Inteligência Suprema conta a Rick que foi ela quem manipulou a maior parte dos eventos. Foi ela quem implantou aquela visão na sua cabeça sobre Mar-Vell sendo capturado na fazenda. Foi a Inteligência Suprema que nublou a visão de Mar-Vell para que ele não percebesse que aquela Carol Danvers era um Skrull na verdade. E foi ela quem manipulou a mente de um soldado menor para sequestrar o garoto em vez de um inumano. A inteligência não poderia manipular mentes superiores como o Capitão Marvel ou Ronan, e precisou fazer tudo isso para que seu plano desse certo, para que Rick Jones fosse levado até ali, já que ele seria a peça final para acabar com a guerra entre os dois impérios. Enquanto isso, na nave onde o Capitão Marvel estava preso, ele se recusa a continuar criando a Omni-Onda e solta a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio de suas prisões. Assim, o Rei Skrull continua enviando seu exército contra o herói Kree, mesmo sua filha pedindo para que ele pare, já que essa guerra não valia a vida de seu povo. Mas o Rei Insano não se importa e quer fazer de tudo para vencer. E já que eles não conseguiram dominar a Terra, ele também pretende destruí-la para evitar que os Kree consigam essa vantagem. Por isso, o combate pelo espaço fica cada vez mais tenso. Dessa forma, na galáxia Kree, a Inteligência Suprema usa Rick Jones e, abrindo um portal para a Zona Negativa, o envia para lá, onde ele encontra novamente o Aniquilador. Só que dessa vez, o jovem misteriosamente consegue poderes mentais e passa a emitir uma rajada de energia contra o seu inimigo. A inteligência o traz de volta e assim usa o garoto, liberando a força do infinito. Rick Jones lia quadrinhos de super-heróis quando era criança, inclusive histórias que contavam aventuras do Capitão América, do Namor e do primeiro Tocha Humana, além de heróis que só existiam naquelas páginas. E usando a força do infinito, ele recria esses personagens que só existiam na sua memória para combater o exército de Ronan. Desse jeito, derrubando o usurpador e dando controle do Império para a Inteligência Suprema mais uma vez. E com isso, a partir do corpo de Rick Jones, disparos reluzentes são emitidos pelo cosmos, atingindo completamente os dois impérios, congelando todos os Skrulls e todos os Kree pelo universo. Energia essa que foi guiada pela Inteligência Suprema. Inclusive, essa energia passa pela Terra, revelando que o tal Warren Craddock, na verdade, era um Skrull. Quando Reed Richards derrotou os alienígenas há anos atrás, haviam 4 deles, e só 3 foram hipnotizados como vacas.
Ou seja, esse quarto Skrull perdido era quem se passava pelo Craddock esse tempo todo. E pelo ódio que ele próprio tinha incitado no povo, a população se volta contra ele e o mata. A Inteligência Suprema então explica que os Skrulls e os Kree já chegaram no auge da sua evolução. Duas raças irmãs que viviam há bilhões e bilhões de anos num eterno conflito. Mas que os humanos ainda iriam evoluir muito, ultrapassando eles próprios, e que essa habilidade, a força infinita, que foi destravada no cérebro de Rick Jones, poderia ter sido usada por qualquer humano, porque algum dia, numa evolução, todos a usarão. Esgotado, Rick Jones desmaia, e com todos os Kree e Skrulls congelados pelo universo, a Inteligência Suprema dá um fim à guerra e devolve os humanos a seu planeta. O problema é que essa sobrecarga no corpo de Rick Jones iria matá-lo. E a única forma de evitar isso era com o Capitão Marvel se unindo a ele mais uma vez. Então, para salvar o garoto, que praticamente foi usado para dar um fim à guerra, eles se juntam mais uma vez. E a partir daqui, Chris e Skrulls finalmente têm uma trégua, mesmo que forçada. Nesse momento, na Terra, Nick Fury aparece com uma notícia, trazendo o verdadeiro Warren Craddock que tinha sido sequestrado pelo Skrull. E ao explicar tudo o que aconteceu, ele iria retirar as acusações contra os Vingadores, acabando de uma vez por todas com todos os conflitos. Pelo menos por enquanto. E é desse jeito que termina a história. Pensando em 1971, onde as histórias da Marvel não seguiam essa estrutura de criar algo tão grandioso como foi essa HQ na época, a guerra Kree-Skrull, sem querer, acabou se tornando a primeira história com formato de grande evento, já que teve participação de vários personagens, tanto amigos como inimigos. O roteiro é interessante, mas a narrativa é um pouco quebrada, já que apresenta várias frentes de combates e vários conflitos ao mesmo tempo. A arte é muito boa para a época, mas quando Neal Adams entra próximo do final, o quadrinho ganha um outro nível e até a narrativa gráfica parece melhorar. Por ter sido escrita no início da década de 70, tem muita coisa que era comum para a época. Tem absurdos como o que acontece no final, além de ter muito diálogo desnecessário como era de costume. E deu um certo protagonismo para o Rick Jones, que era algo que a Marvel fazia na época. Mas com o tempo ela percebeu que o personagem não era tão carismático assim e foi deixando ele de lado. A HQ apresentou alguns conceitos que seriam mais explorados no futuro, como o romance entre o Visão e a Feiticeira Escarlate, e um interesse entre o Capitão Marvel e Anneli, a filha do Rei Skrull. E principalmente definiu o conflito entre as duas raças intergalácticas. A Guerra Kree-Skrull não é uma das melhores histórias da Marvel na minha opinião, mas vale a leitura pela importância histórica que tem em ser a primeira a gerar um grande evento, mesmo que não sendo intencional. E por realmente colocar os Skrulls como vilões extremamente perigosos, algo que foi bastante abordado a partir daqui, inclusive sendo o início de todo um conflito que gerou a invasão secreta muitos anos depois. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.